Quantos que estavam no sábado passado, diga glória a Deus. Levante sua mão quem não estava sábado passado aqui, quem não estava. Uou, tem uma galerinha boa que não estava sábado passado aqui, nós sentimos a sua falta. E nós vamos hoje falar sobre sonhos, diga comigo, sonhos. E para você que não veio a semana passada, eu gostaria de dar uma revisada para ti, ok? A galera vai colocar um slide aí, que essa galera é top. Por quê? Porque essa palavra que eu vou ministrar hoje, ela é um complemento da palavra de sábado passado. Então, essa palavra que eu irei ministrar hoje é a parte 2 da palavra que diz, eu tenho um sonho. E nós aprendemos, Paulo, muito obrigado, está solteiro, viu pessoal? Nós aprendemos sábado passado o quê? Que Deus tem um sonho para nós. Fala assim, Deus tem um sonho para mim. Então eu entendi que antes de eu sonhar algo, antes de eu respirar, Deus, Ele já sonhava comigo. Ele me conhecia desde o ventre da minha mãe, Ele te conhecia desde o ventre da sua mãe. E eu gostaria muito, por favor, que eu tenho déficit de atenção, que a galera lá do fundo se sentasse, por gentileza, e somente o supervisor ficasse em pé, por gentileza, porque senão eu não vou conseguir me concentrar. Então arrume um lugarzinho aí para você sentar, beleza? Deixa somente o supervisor da atmosfera escalado lá atrás, para que a gente preste atenção na palavra, porque eu creio que a palavra de Deus transforma vidas. Quantos aqui foram transformados pela palavra de Deus? Não é sobre quem está ministrando, mas sobre o Deus da palavra que está sendo ministrada. Então, sábado passado a gente falou a respeito de alguns pontos. E qual que é esses pontos que foram falados sábado passado? Revisando foi que no texto de Lucas capítulo 5, houve uma pesca maravilhosa. Jesus saiu para escolher os seus discípulos, ele ministrou uma palavra e estava ali Pedro, João, André, Tiago no barco. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, lance a rede novamente. Pedro fala, mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela sua palavra eu lançarei. Eles lançaram a rede e pegaram uma quantidade de peixes extraordinárias. Mas o interessante é que quando eles pegaram esses peixes, eles deixaram os peixes e os barcos na beira da praia e seguiram Jesus. E o que é que a gente aprende com isso? É que, mesmo que seja grande os nossos sonhos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Então, eles realizaram o sonho deles, fazer uma pesca grande, mas eles encontraram a razão da vida deles. E quando a gente encontra a razão da nossa vida, nada nos segura. Nós largamos tudo para seguir o mestre. E o que me chamou a atenção nesse texto? Primeiro foi o fato que eles estavam lavando as redes, antes do mestre falar, para eles lançarem a rede novamente. E o que eu aprendo? Eu aprendo que eu não posso desistir. Aqueles pescadores, eles pescaram, passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Isso os fez ficar tristes e desanimados, estavam lavando as redes, mas eu aprendo que na minha vida, algum dia vai dar errado, e não é porque deu errado uma área na sua vida que vai dar errado para sempre. Tem gente que fala assim, mas eu me relacionei uma vez com alguém e deu errado. Ei, calma, cara, calma, relaxa, não é porque deu errado uma vez que vai dar errado para sempre. Mas eu abri uma empresa e deu errado. Calma, não lave as redes. Se Deus mandou, Ele irá realizar os sonhos dele na sua vida. Então não lave as suas redes, não desista. Segunda coisa que nós aprendemos semana passada foi sobre obedecer à voz do mestre. E eu dei um exemplo aqui muito forte. Quem lembra aqui do exemplo que eu dei do dardo, de acertar o alvo? Existem 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é, todos os 3 duvidam. Todos os 3 duvidam. Quando Deus fala para nós algo que é muito grande, que é o sonho dele, a nossa tendência natural é duvidar. Moisés duvidou, Abraão e Sara duvidaram, Pedro duvidou Deus, mestre, nós lançamos a rede a noite toda e não pegamos nada. Mas mesmo às vezes duvidando, obedeça. Diga para o seu irmão, mesmo que você duvide, obedeça a voz do mestre. E nós aprendemos que tem 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquela que Deus fala, lance o dardo rumo ao alvo, ou então, vá rumo aos meus sonhos. Essa pessoa tem dúvida e ela nem tenta, ela desiste, ela vai embora.
A segunda pessoa é aquela pessoa que Deus fala: olha, eu tenho um sonho para você, e essa pessoa se empodera. E o que acontece? Essa pessoa começa a acreditar que Deus escolheu ela porque ela é fera demais, ela é boa. Não, é porque eu tenho talentos, porque eu sou escolhido, eu tenho um chamado. E essa pessoa, ela se enche de si, acha que é fera, e ela vai tentando, e todo mundo que tenta muitas vezes, uma hora ela acerta. Mas o que é o problema dessa pessoa que se enche de si? É que quando ela acertar, a glória não vai ir para Deus, mas a glória vai ir para ela. Por quê? Porque ela fala assim: eu sabia, eu estudei demais, eu sabia porque eu sou um trabalhador. Não, é porque eu sou uma pessoa fera mesmo, eu sou um escolhido. Já viu essas pessoas aí? E a glória é de Deus? Nunca é de Deus. Agora existe o terceiro tipo de pessoas, que Deus fala algo para elas, elas muitas vezes falam assim: Deus é grande demais para mim, mas porque o Senhor mandou, eu lançarei. E essa pessoa reconhece que não é sobre ela, mas é sobre Deus. E quando ela lança o dardo, quando ela vai rumo aos sonhos de Deus para a vida dela, não é mais a força dela, não é mais a vontade dela, não é mais os desejos dela, mas é a força do Espírito Santo que faz ela alcançar o alvo. Por isso que eu falo para ti: obedeça a voz do mestre. Mas eu não acredito, mas eu estou duvidando, obedeça mesmo assim, obedeça. E o terceiro ponto que nós aprendemos semana passada foi sobre ressignifique seus sonhos, e eu vou entrar sobre isso aqui também na palavra de hoje. Mas o que isso significa? E eu até comentei sobre isso lá no Difflin, na última vez que a gente foi, que teve o Difflin Global, que Pedro, ele chegou até o mestre, se prostrou e falou: mestre, eu não sou digno de andar contigo. O mestre falou: calma, Pedro, não tenha medo, de hoje em diante eu te farei pescador de homens. Deus falou para Pedro assim: Pedro, de hoje em diante eu te farei agora um marceneiro. Pedro, de hoje em diante eu te farei agora um advogado. De hoje em diante eu te farei agora Não. O que ele fez? Ele somente ressignificou a profissão de Pedro. Falou: você que é pescador, agora eu te farei pescador de homens. E o que eu aprendo isso? Que os meus sonhos, a minha profissão e o meu trabalho nunca é simplesmente para que eu realize os meus desejos, mas que através de mim outras vidas sejam alcançadas. Como assim, Jefferson? Eu sou um médico, eu entendi e eu ressignifiquei meus sonhos. Tem um paciente que tem uma doença incurável, eu falo assim: olha, para a medicina isso não tem jeito, mas eu irei orar para você e Deus fará a cura, porque Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Isso é ressignificar os seus sonhos. Isso é você viver para a glória de Deus, não somente ao sábado e domingo em uma célula, mas principalmente durante a semana, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Está resumido a palavra do sábado passado? E qual foi a frase que ficou? Porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. E é isso que a gente tem que entender, que os sonhos de Deus são maiores que os meus sonhos, e eu tenho que me dispor a viver os sonhos de Deus para a minha vida. E, iniciando a palavra de hoje, eu quero de forma introdutória falar para ti que hoje é a segunda palavra, e eu vou te ensinar como saber se o seu sonho é de Deus. Jefferson, eu estou com um sonho aqui ousado, ousadia e alegria, mas eu não sei se esse sonho provém da minha carne, ou se é um sonho de Deus. Quem aqui já teve essa dúvida na sua vida? Cara, eu já tive muito essa dúvida na minha vida. Será que esse sonho que eu estou sonhando é um sonho de Deus para mim? E hoje você vai saber se esse sonho que você tem, ou esses sonhos que você tem, são sonhos de Deus para você ou não. Gente, você precisa anotar isso. Mas antes, vamos ler Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas se você quiser anotar no seu bloco de notas aí, ou num papel a referência, porque está aqui no slide. Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Versículo 3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres.
Coloque a mão na sua Bíblia, se você está com a Bíblia aí. Se você está com o seu smartphone simbolizando a Bíblia, coloque o dedo em cima do seu smartphone. Feche seus olhos e a gente vai fazer a mesma oração do sábado passado. Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Pai, nós estamos aqui essa noite, pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Que o Senhor abra o nosso coração. Nós estamos falando sobre os projetos e os sonhos do Senhor, não os nossos. Nós estamos falando sobre o reino do Senhor, não o nosso. Nós não estamos falando sobre status de títulos, nós estamos falando sobre amar e servir o próximo. Nós estamos falando sobre, ó Deus, viver o projeto do Senhor para nós aqui na terra. Então abra o nosso coração e fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, está no próximo slide aí. Como saber se um sonho é de Deus? Mas antes de eu saber se um sonho é de Deus, eu preciso entender que existem sonhos que não agradam a Deus. E como nós lemos em Tiago, esses sonhos estão inclusos vaidade, soberba, orgulho, inveja, ciúmes, ostentação, bem próprio. É isso que o texto de Tiago diz, que pessoas que só sonham para o seu benefício próprio, com o objetivo de ostentação e status, Deus não se agrada e não está nesse sonho. Então eu quero fazer uma pergunta para você: como saber então se o meu sonho é de Deus? Mas antes de eu começar essa palavra, eu gostaria mesmo que você anotasse todos esses 4 pontos que eu irei falar. Por quê? Porque toda vez que você tiver um sonho e um projeto, você quer saber se é de Deus ou não, você vai tirar a prova baseado nesses 4 pontos, ok? Então, qual que é o primeiro ponto para eu saber se um sonho é de Deus ou não? O primeiro ponto é quando o sonho é maior do que você. Olha o tamanho desse sonho. Primeiro ponto: quando o sonho é maior do que você. Quantos aqui já sonharam coisas tão grandes, e você virou para Deus e falou assim: Deus, mas é eu mesmo? Mas o Senhor escolheu, peraí, vamos lá, é eu mesmo? É igual Moisés: Pai, o Senhor quer que eu fale para uma multidão e tire eles do Egito, a terra prometida, mas eu nem falar eu sei, eu sou gago. É Abraão, e a gente vai entrar no texto. Olha o que diz Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Nesse instante, eu quero que você, do jeito que você está anotando aí, eu vou te dar 1 minuto para você anotar 2 sonhos, ok? Anote 2 sonhos que você tem aí. Jeff, eu tenho um sonho de minha casa servir ao Senhor. Jeff, eu tenho um sonho de cursar uma tal faculdade. Ou Jeff, eu tenho um sonho de ser usado, ser um missionário do Senhor em tal região. Ah, Deus me prometeu isso e eu tenho esse sonho. Anote 2 sonhos aí, porque a gente vai avaliar esses sonhos baseado na Bíblia, ok? Eu vou te dar aí mais 30 segundinhos para você anotar. Amém. Todos anotaram os seus sonhos aí? Ok. Então o primeiro ponto é o quê? Para mim avaliar se um sonho é de Deus ou não, é quando o sonho é maior do que você. E eu quero contextualizar esse texto que nós lemos. Abraão e Sara estavam muito bem resolvidos na casa dos pais de Abraão. E aí Deus chega a Abraão, um homem de 75 anos de idade, e fala assim: Abraão, sai da casa do seu pai,
da sua parentela. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus passou o slide da terra, foi isso? Não, Deus não mostrou a terra para ele, só falou, vai. E eu te farei o quê? Pai de multidões. Mas Abraão, ele tinha 75 anos. Na época, não existia azulzinho. E ele não tinha nenhum filho. Como que... Imagina uma pessoa de 75 anos, com uma senhora de 65 anos, nenhum filho, e Deus vira para eles e fala assim, é vocês mesmos que eu farei pais de multidões. Abraão e Sara chegou a duvidar, a rir de Deus, mas eles obedeceram, e eles foram. E o que eu entendo com isso? É exatamente isso. O sonho de Deus para Abraão e Sara eram infinitamente maiores do que eles, porque eles não tinham capacidade de, por eles, gerarem uma multidão, gerarem pessoas como as estrelas dos céus e a areia do mar. Abraão recebe o chamado de Deus, e o chamado é, você será pai de multidão, diga amém. Porém, Abraão tinha 75 anos, cara. A primeira dica que um sonho é de Deus, é se ele é impossível para você. Avalie esses dois sonhos que tem aí. Ele é impossível para você? É impossível? É só Deus? É só a mão de Deus? Se for, esse sonho é um sonho de Deus. Sabe, querido, nós precisamos entender que tudo que vem de Deus, para nós humanos, não é palpável, mas pela graça, nós alcançaremos. Por quê? Porque os sonhos são dele, e não nossos. Sabe, querida, a primeira dica que o sonho é de Deus, é se ele é impossível para você, é só um milagre, é algo grandioso, audacioso, então se pode ser um indício, isso pode ser um indício que esse sonho é um sonho de Deus. Deus prometeu uma multidão de filhos para um velho que tinha mulher estéril, isso só Deus para realizar. Jeff, mas é só Deus para restaurar a minha família, então esse sonho é de Deus. Jeff, mas é só Deus para fazer essa faculdade, então é um sonho de Deus. Jeff, mas é só Deus para fazer eu entrar nesse concurso, então é um sonho de Deus. Jeff, mas é só Deus. Calma, o Deus do impossível é o seu Deus. O Deus do impossível é o seu Deus. Mas tem uma aspas nisso, e uma observação. Isso não significa que você deve ficar parado esperando os peixes brotarem do barco. Isso significa que você tem que sair da casa dos seus pais como Abraão e fazer algo, e obedecer. Não quer dizer que Deus prometeu que você tem que ficar deitado na rede o dia todo sem fazer nada. Sabe, um sinal de que você acredita nos sonhos de Deus para a sua vida, é quando você luta por aquilo, é quando você paga o preço por aquilo. Existe uma música que fala assim, quem tem promessa de Deus, não morre não. Morre, mas morre bem morrido, lá no cemitério dá cheio. Eu não vou comentar o que eu vi hoje de manhã em frente ao Passeio das Águas não, que foi muito trágico, mas morre, gente. E eu quero falar isso para você, o sonho de Deus, ele é maior do que você. Por quê? Porque mesmo quando você morrer, as próximas gerações viverão aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus nos chamou não para deixar herança simplesmente, mas também um legado. O legado dos seus sonhos alcançarão as próximas gerações. Sabe por que nós estamos aqui com essa luz aqui? Porque Thomas Edison acreditou. Sabe que você pode pegar um avião aqui lá para a África, lá para a Ásia, em poucos dias, porque alguém acreditou que o homem um dia podia voar. Sabe por que você está sentado aí hoje? Porque Abraão obedeceu à voz de Deus e saiu, e nós somos filhos do pai da fé, Abraão. Nós fazemos parte da família dele.
Nós somos a realização do sonho de Deus para a vida de Abraão. Por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. Primeiro indício é exatamente isso. Quando o sonho é maior do que você. Por isso não fique acuado, se achando pequeno demais. Não, porque seu Deus é grande. E é Ele que luta as nossas batalhas. Segundo ponto, então, para identificar se um sonho é de Deus, está no próximo slide, que diz o quê? Os sonhos de Deus são para nós, ponto, não para eu. O português está meio assim, né? Mas eu quero fazer esse jogo do eu e nós aqui, para você entender. Avalie esse sonho que você colocou aí. Esse sonho irá beneficiar somente você? Então não é o sonho de Deus para a sua vida. Porque todo sonho que é de Deus beneficia outras pessoas. Olha o que diz o texto aqui, Gênesis 12, versículo 3. Olha o que Deus fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Abraão, deixa eu falar uma coisa para você, Abraão. Eu vou te abençoar. Diga glória a Deus, Abraão. Mas é para você ser bênção na vida de todos os outros da terra. Você consegue entender? Você consegue entender que os sonhos de Deus para mim e para você, Ele irá não somente nos alcançar, mas alcançar a nossa comunidade, a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho, a nossa faculdade. Sabe, querido, não é sobre eu, é sobre nós. É sobre nós. Não é sobre eu faço, é sobre o que, Samuel? Façamos. Façamos. É o lema nosso dos líderes, é ou não é? Façamos, todo mundo junto. Por quê? Porque não é o meu sonho, é o sonho de Deus. E quando o sonho é de Deus, Ele tem como meta alcançar a comunidade, alcançar mais pessoas. Abraão, eu te falei uma bênção, mas para você ser bênção para muita gente. É isso, meu querido. É isso. Existem poucas pessoas na Bíblia que Jesus falou assim: grande é a sua fé. Poucas. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João. São poucas as vezes que Jesus vira para alguém e fala assim: grande é a sua fé. Eu quero citar 3 pessoas que Jesus falou: grande é a sua fé. E a primeira pessoa é os amigos do paralítico. Vocês conhecem a história que tinha um paralítico e estava muita gente na casa da sogra de Pedro, e não tinha como os amigos do paralítico levar aquele paralítico até Jesus pelo chão. Então eles subiram no teto da casa, abriram um buraco e desceram aquele paralítico na frente de Jesus. Jesus vira para os amigos e fala assim: grande é a fé de vocês. Para aqueles 4 amigos. Por quê? Porque aqueles 4 amigos não estavam fazendo aquilo por eles, estavam fazendo aquilo pelo próximo, por outro. Existe um segundo exemplo que eu quero citar para ti também, que é da mulher sinofenícia. Ela chegou até Jesus e Jesus falou assim: olha, não chegou a hora de vocês ainda, sabe, eu vim para os filhos aqui, os filhos de Israel, os gentios ainda não chegou a hora de vocês, mas vai chegar. E a mulher fala assim: ei, mas assim, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus servos. E aí, Jesus vira para ela e fala assim: mulher, grande é a sua fé. Mas o que aquela mulher estava pedindo? Era algo para ela? Não, ela estava pedindo a cura da filha dela. Jesus vira e fala: grande é a sua fé. Por que ela está pedindo algo para ela? Não, porque ela estava pedindo para o próximo. E um terceiro exemplo que eu acho fantástico é do centurião. O centurião, que era um cargo legal na época, ele foi até Jesus pedir um milagre para um empregado dele. É como se fosse um patrão. Imagina o seu patrão, você está doente, seu patrão ir até Jesus, enfrentar uma multidão, chegar lá e falar assim: Jesus, cura o meu empregado. Jesus vira para ele e fala assim: olha, grande é a sua fé.
E o que eu aprendo com isso? É que os sonhos de Deus são para nós, não para eu. Quando você está intercedendo por alguém, quando você está ajudando alguém, quando você está servindo alguém, quando você está incluindo alguém nos seus sonhos, Deus está nisso. Deus está nisso. Sabe, querido, Jesus, Ele não fez nada para Ele aqui na terra. Ele veio aqui 3 anos e Ele serviu todos. E o que eu e você nós temos que entender? Que nós também, os nossos sonhos e os sonhos de Deus tem que servir uma multidão de pessoas. Se o seu objetivo é ficar rico, meu irmão, você está errado, você está no lugar errado. Deus não prometeu riquezas e bens para ninguém. O que Ele prometeu foi que nada iria nos faltar. E riqueza não é a mesma coisa de prosperidade. Porque riqueza é dinheiro, só que o dinheiro, ele vem e ele vai. Prosperidade é você ter tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Como assim, Jefferson? Dinheiro compra saúde? Não. Dinheiro compra família? Não. Dinheiro compra salvação? Não. Dinheiro compra alegria? Não. Nós vivemos sem? Não, é necessário que a gente tenha. Mas eu quero que você entenda algo hoje. Dinheiro sempre tem que ser secundário nos seus sonhos. Porque o primário é que o seu sonho sirva para ajudar outras pessoas. Você consegue compreender isso? Deus abençoou Abraão e fez ele próspero. Quantos aqui querem serem prósperos? Cara, Abraão era muito rico, diga glória a Deus. Mas não era para ele andar de Porsche, meu irmão. Não era para ele meter a beca e o tenisão, não. Era para quê? Para que ele ajudasse outras pessoas. Nada contra quem anda de Porsche ou quem tem um tênis legal e uma roupa legal. Mas eu quero falar para você aqui, se Deus te deu algo, nunca é somente para você. Você é árvore e os seus frutos têm que alimentar uma geração. Os sonhos de Deus são para nós, não para eu. E eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você orou por alguém? Eu vou te perguntar de novo, qual foi a última vez que você orou por alguém? Será se só estamos orando orações egoístas? Será se é só por mim, para mim? Será se estamos sonhando somente para o nosso bem próprio? Deixa eu te falar, sabe quando Deus virou o cativeiro de Jó? Era quando ele orava para Deus falando assim, Deus tenha piedade de mim, me abençoa de novo, me dê mais boi, mais fazenda, prospera, é isso que aconteceu? Quando Deus virou o cativeiro de Jó? Não. Sabe quando Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Sabe por que tem muita gente vivendo no cativeiro? Porque se Deus te abençoar, meu irmão, você vai para o inferno. Explica melhor, Jefferson. Conheço várias pessoas que Deus abençoou financeiramente. Eu nem ia falar essa palavra não, mas compraram casonas e mansões, encheram de PUTA e se desviaram do evangelho. Mas muita. E você está falando isso que é autoridade, Jefferson? Eu joguei futebol durante 10 anos e eu conheço vários jogadores, pessoas que eram cristãs, que se desviaram por causa da fama e do dinheiro. Mas é várias. Oravam junto comigo, Deus, me dá uma oportunidade de ganhar dinheiro, me dá uma oportunidade de jogar no time grande, estão jogando. E agora o que? Enchendo a cara, enchendo o carro de mulherzada e indo para a balada toda noite. Por quê? Porque não entenderam que os sonhos de Deus é somente para... Entenderam o quê? Que acharam que era para elas, não era para o próximo. Por isso que eu falo para você, Deus antes de realizar os sonhos dele na sua vida, ele vai tratar o seu coração. Você quer o que você quer, você sonha o que você sonha, para a glória dele ou para a ostentação própria? Esses sonhos que você está olhando aí, irá abençoar alguém? Eles irão abençoar alguém? Tem pessoas que falam assim, mas se eu sonhar grande demais eu vou me frustrar. Quer dizer que você está sonhando para você, meu irmão, porque quando o sonho é de Deus, você não tem medo de se frustrar, porque se ele mandou, você somente obedece. Mas eu tenho medo de dar errado, mas eu, não é sobre você, porque quando os sonhos é de Deus,
a geração será abençoada. Então, seu pensamento deve ser: Deus, levanta-me, porque existem pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor através de mim. Prospera, me dá uma empresa próspera, para mim pagar bem meus funcionários e ganhar eles para Jesus. Me usa como um missionário, como um pastor, como um líder, para que minha célula multiplique, não para me ostentar a fotinha no Instagram que minha célula é legal, não, mas para mim realmente ganhar vidas para o Senhor. Cara, sua célula tem que bombar mesmo, sua célula tem que crescer mesmo, você tem que discipular 1 milhão de pessoas mesmo, amém? Mas nunca para dizer que você é o líderzão top, mas para quê? Para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam alcançadas. E a gente precisa entender isso: os sonhos de Deus é para nós, não para eu. E o terceiro indício que um sonho é de Deus, está no próximo slide, que é quando perguntamos para Deus sobre nossos sonhos e não para Mamon. Você quer saber se um sonho é de Deus na sua vida? Quando você está escolhendo a faculdade, o que você pensa? Você pensa assim: Deus, qual que é o curso que você quer que eu faça? Ou você pensa assim: qual que é o curso que vai me dar dinheiro? Você perguntou para Deus ou para Mamon? Ou vice-versa, Deus te falou que você iria cursar uma faculdade cara. Qual que é a faculdade mais cara hoje? Medicina, eu acho. E aí você olha para sua conta bancária e fala assim: eu não tenho dinheiro para cursar medicina, não. Ao invés de você perguntar para Deus, você pergunta para quem? Para Mamon. E eu tenho que entender, meu irmão, que quando Abraão saiu da casa dos seus pais, isso fala sair da segurança, da dependência ali financeira, porque ele ia para uma terra que ele não conhecia. Deus estava chamando para ele para uma dependência dele. E eu tenho que entender que eu devo perguntar para Deus sobre os meus sonhos, não para o dinheiro. Se Deus falou que você iria abrir uma empresa e irá prosperar, não olhe para a sua conta bancária, olhe para Deus. Se Deus falou que você vai ter um casamento top, não olhe para a sua conta bancária e pergunte para ela: meu casamento tem que ser. Não, pergunte para Deus. Para quem que você tem perguntado sobre os sonhos seus? Para Deus ou para Mamon? Sabe, eu estava querendo fazer uma viagem, eu estava cansado de ficar aqui em Goiânia no meio da pandemia, trancado dentro de casa. Falei: Deus, me abre uma porta aí para mim sair, pelo menos ir aqui para Anápolis, qualquer lugar, só para viajar ali para Aparecida já. E Deus abriu uma oportunidade para mim, e eu comprei uma passagem, uma viagem para Maceió, 7 dias, hotel na beira da praia, passagem ida e volta por R$499. Eu perguntei para Deus: Deus, onde você quer que eu vou? Para a praia. Eu falei: Deus, você não está entendendo de minha conta bancária, não. Eu falei assim: mas peraí, você está perguntando para mim sobre os meus sonhos para você, ou você está perguntando para o Mamon, para dinheiro? Deus, quando Ele quer abrir a porta, meu irmão, Ele abre, e mais abre bem aberto. Quantos aqui já viveram milagres na sua vida financeira a partir de Deus? Caraca! E aí a gente aprende que o quê? Que nunca devemos perguntar para Mamon, mas perguntar para Deus. E essa figura é muito legal, porque muitas vezes o dinheiro nos prende a viver os sonhos de Deus, mas Deus está entregando a tesourinha para você cortar ali o lasco do dinheiro, meu irmão, e você ser livre, Jeff, mas o curso que Deus falou para mim fazer é um curso que dá pouco dinheiro demais. Quem disse que dá pouco dinheiro, meu irmão? Se Deus mandou você fazer, tem um propósito. Deus, mas o curso que Deus mandou eu fazer é muito caro. Quem falou que é caro? Se Deus mandou você fazer, Ele abrirá as portas. Por quê? Porque os sonhos são de Deus e não de Mamon. Os sonhos são de Deus e não de Mamon. Quem tem determinado os seus sonhos? Deus ou o dinheiro? Se Deus falou, meu irmão, Ele vai bancar. E eu quero falar algo para ti: você tem coragem de perguntar para Deus sobre os seus sonhos?
Teve gente aqui no discipulado que eu já sentei e falei assim: olha, isso que você está fazendo não é o que Deus tem para você, porque eu não acredito que você viveu uma vida miseravelmente salva, fazendo algo que não é nem um pouco cristão, seja vontade de Deus para alguém. E Deus está falando para você: sonhe mais alto. Mas qual que é a nossa dificuldade? As pessoas até saem motivadas: eu vou sonhar mais alto, mas chega em casa e olha a conta bancária, não tem dinheiro. Deus, não pergunte para Mamon, pergunte para Deus. Ele é fiel para cumprir. Esses teus sonhos aí, você tem perguntado para Deus sobre eles ou para o dinheiro? Deixa Deus falar sobre os sonhos dele para você, e pare de ouvir a opinião de Mamon. Pare de ouvir a opinião de Mamon. E eu quero entrar para o último tópico aqui, mas antes eu quero revisar com vocês. Como saber se um sonho é de Deus? Primeiro, quando o seu sonho é maior do que você. Vamos lá? Como saber se o seu sonho é de Deus? Primeiro, quando o sonho é maior do que você. Segundo, quando o sonho é para nós e não para eu. Terceiro, quando perguntamos para Deus sobre os nossos sonhos e não para Mamon, não para o dinheiro. E o quarto e última característica de um sonho de Deus é que os sonhos de Deus são sonhados por filhos e não por escravos. Uau! Os sonhos de Deus são sonhados para filhos e não por escravos. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Existem dois espíritos aqui nesse texto. Primeiro é o espírito do escravo, que é o temor. Quem vive como escravo, vive temendo tudo. Já viu aquela pessoa que tem medo de tudo? Ela tem medo de buscar Deus porque pecou. Ela tem medo de ler a Bíblia e ser confrontado pela palavra de Deus. Ela tem medo de evangelizar alguém porque não sabe o que os outros vão pensar dela. Ela tem medo de cursar um curso. Por quê? Porque ela tem medo de bombar na prova, na faculdade, vestibular. Ela tem medo de prestar um concurso e de fazer as provas porque ela tem medo de ser reprovada. Ela tem medo de tirar a carteira de motorista porque tem medo de bater o carro lá no negócio. Ela tem medo de tudo. O que é isso? Escravo. O espírito de escravo, ele traz o medo. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que existe o outro espírito, que é o espírito do Senhor, que é um espírito de adoção. Fala comigo, adoção. E através desse espírito nós clamamos: Abba, Pai. E esse espírito é o espírito que imprime em nós a paternidade de Jesus. E aí mesmo às vezes eu com medo, porque o medo é natural, esse medo não me trava. Eu vou mesmo assim. Eu vou fazer a prova mesmo com medo, mas eu vou. Eu vou fazer isso mesmo com medo, mas eu vou. Por quê? Porque eu sou filho. Quando eu entendo que eu sou filho, e não escravo, eu entendo que sou herdeiro. Como assim, Jefferson? Tudo que é do Pai é seu. Ah, gente, você tem que entender isso. Jovem, você tem que entender isso, cara. Quando essa chave virar na sua mente, você zerou a vida, velho. Você zerou a vida, mano. Herdeiros, filhos, entendam hoje, você é filho de Deus, tudo que é do Pai é seu também. Por isso que eu não vivo mais em busca de coisas passageiras, porque meu Pai é eterno. Sabe essas pessoas que vivem em busca de prazeres passageiros?
Eles são escravos, não filhos, porque filhos não correm atrás de coisas passageiras. Filhos, eles focam na eternidade, porque eles sabem que o Pai é eterno. Eles sabem que o Pai é eterno. Por isso que eu não vivo correndo atrás de dinheiro, porque meu Pai é dono do ouro e da prata. Por isso eu não vivo uma vida sem sonhos, porque os sonhos do meu Pai são maiores que os meus. E eu quero finalizar falando algo para você hoje. Quero chamar a galera do louvor aqui à frente. A gente vai finalizar dessa forma, nesse ponto. Existe uma parábola muito famosa na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola não é do filho pródigo, mas é dos filhos pródigos. Os dois filhos eram pródigos. Os dois filhos eram pródigos. E o que acontece nessa parábola? Um dos filhos, ele sai da casa do pai e fala assim: pai, me dá tudo aí o que o senhor tem para mim. Tudo. Eu quero as riquezas do senhor, eu quero minha herança. É aquele filho que foi pedindo: Deus, dá para mim, que eu falei sobre eu antes. Ele pega toda a herança do pai, sai, torra com prostituta, gasta o dinheiro, faz a diabo a quatro e começa a passar necessidade. Ele lembra da casa do pai e fala assim: ei, na casa do meu pai nada me faltava, eu vou lá, e eu vou falar: pai, eu posso ser como um dos seus servos, ou como um escravo? O pai vira e fala assim: não, meu filho, você é meu filho, deixa eu te vestir aqui, deixa eu te limpar, deixa eu te dar um anel, e vamos fazer uma festa. Só que quando essa festa estava acontecendo, chega o segundo filho pródigo, o filho mais velho. E o que acontece nesse segundo momento? Esse filho chega, vê aquela festa e ele fala assim: que festa é essa? E aí os servos, os escravos, os servos do pai daquele filho chegam a ele e falam assim: olha, seu irmão, ele voltou mal pra caramba, ele estava todo sujo, ele desejava até comer comida dos porcos. E quando seu irmão voltou, seu pai pegou, limpou ele, vestiu ele, deu um anel para ele, matou um cordeiro bem top, marcou um boizão top, fez um churrascão para todo mundo, para comemorar. E aqui está a chave do que eu quero falar para você hoje. E esse filho mais velho chega e diz assim: chama meu pai. O pai veio e falou assim: pai, como assim? Eu estou aqui todos os dias trabalhando para o Senhor, de manhã, de tarde, de noite, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me comemorar com os meus amigos. E para esse incircunciso pecador que foi ao mundo e torrou tudo, o Senhor faz um churrascão com o melhor boi da fazenda? Como assim, pai? E o pai vira para o filho dele e fala assim: filho, tudo que é meu é seu, mas o seu irmão estava morto e tem vida hoje, estava cego e hoje vê. Seu irmão estava longe da casa do pai e hoje voltou. O que eu aprendo com isso? É que tem pessoas dentro da casa do pai, servindo na casa do pai. Eles não se desviaram, eles não saíram da igreja, eles não torraram a herança do pai, mas eles estão aqui servindo e trabalhando com o pai, mas com a mentalidade de escravo e não de filho. Pessoas reivindicando cabrito para o pai, reivindicando um churrasquinho para fazer com os amigos, um salário, sendo que é dono de tudo. Sabe, querido, para de reivindicar migalhas ao seu Deus. Seu Deus é dono de tudo, o seu pai é dono de tudo, e ele manda falar para você: ei, meu filho, tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu. E eu
Eu quero que você reflita algo essa noite. Eu parei para pensar, eu falei, Deus, o que que faz um herdeiro dono de tudo reivindicar um salário? O que que faz uma pessoa que é dona de tudo reivindicar um cabrito? E sabe o que que é, meu irmão? Quando nós somos herdeiros, o nosso pai nos orienta como gastar aquilo que ele é dele. Mas quando nós recebemos um salário, o nosso patrão não vai opinar sobre o nosso salário. Seu patrão sai lá da sua empresa e vai opinar sobre como você vai gastar o seu salário? Ele sai e vai opinar? Não. Você trabalhou, você ganhou um salário, gaste da forma que você quiser. Espírito de escravo, espírito de herdeiro. Eu sei que tudo que meu pai tem é meu. Então tudo que eu faço com as coisas do meu pai, eu presto conta para ele. Sabe, o escravo, ele tem uma mentalidade o quê? Eu quero um cabrito para fazer o que eu quiser com esse cabrito aqui, com os meus amigos. Filho, ele tem uma mentalidade de que eu vou cuidar bem de tudo que Deus colocou nas minhas mãos, porque é do meu pai e não meu. É do meu pai e também meu. Sabe, querido, Deus, ele colocou algo nas suas mãos. E você, como filho, não tem que ficar reivindicando a Deus migalhas, porque você é herdeiro de tudo. O que você tem que fazer é cuidar bem das coisas de seu pai. O que você tem que entender é que você tem que ter uma mentalidade de filho, porque filhos sonham, escravos não. E esse é o último slide. Eu quero que você entenda que a mentalidade de um filho de Deus, ela sempre tem que ser uma mentalidade de cuidado e uma mentalidade de que tudo o que eu tenho e tudo o que eu faço é do Pai. Não existe essa dicotomia, igreja e mundo, não existe. A igreja, ela é móvel. Então lá no seu trabalho você está servindo o seu pai. Na sua faculdade você está estudando para o seu pai. Na sua família você está sendo um bom filho para o seu pai. Porque tudo que é dele é seu. Tem pessoas reivindicando aqui essa noite migalhas a Deus, cabritos. E Deus vira para você e fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é seu, cara. Você é herdeiro. Você é filho. Você não é escravo. Você é filho.